Gente, bom dia, como vocês estão? Bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, que hoje vai ser um pouco diferente do comum, porque a gente vai falar aqui hoje sobre política, que é um negócio que eu não faço no Dose Diária. Aliás, a gente não faz aqui no canal em geral, a Flor às vezes fala lá nos nossos vídeos um pouco, mas hoje eu vou falar, eu não falo em geral nem sobre atualidades, mas enfim, hoje eu acho que Por que eu vou falar sobre isso? Porque eu acho que a situação do Sérgio Moro, essa coisa toda que a gente está vivendo, além de ser obviamente importante, ela diz sobre a gente, ela diz sobre coisas que são importantes para a gente pensar e que a gente está vivendo não só na situação do campo político e tal, mas na nossa situação, na nossa vida cotidiana, diária, o tempo inteiro e às vezes sem se dar conta. Então eu queria falar sobre isso, acho que é importante. Então vamos lá tentar lidar com esse assunto. Acho que vai ser um vídeo longo, acho que tem muitas coisas para falar, acho que tem muitos detalhes e eu queria tentar não ser leviano, tentar não ser tosco, então acho que vai ser um processo de elaboração aqui junto da gente, tá bom? Bora nessa! Primeira coisa que eu acho que a gente tem que tentar enfrentar é o conceito de julgamento. O que é julgar alguém? Que diabos é isso? O que acontece? Que situação é essa de que tem uma pessoa que vai ser juiz de alguém, dizer alguma coisa sobre a vida de alguém? Eu acho isso tudo uma situação sempre estranha, então eu aconselharia para quem se interessa por dicas de coisas. A primeira coisa que eu diria para você é ler O Estrangeiro do Camus, que é uma situação bastante interessante, que acho que tem muito a ver. Poderia falar também para ler O Processo do Kafka, mas acho que não precisa. Eu acho que a gente poderia se concentrar no Estrangeiro do Camus, que é um livro maravilhoso, curto, lindo e sobre o problema, vários problemas, mas o problema do julgamento, da prisão e dessa história inteira que a gente vive como parâmetro do que é certo, o que é errado, enfim. E assim segue. Mas então, na minha opinião, o julgamento acontece, esse troço acontece quando algo falhou, quando algo no nosso campo social, no nosso contrato social deu errado. E isso quer dizer que quando a gente não conseguiu funcionar, teoricamente, de acordo com uma introjeção de uma lei, com uma coisa que você sabe que você não pode fazer, e aí a gente fala, ei, isso aí, aquilo ali não pode, então esse sujeito tem que ser julgado. Quando a gente vai ser julgado por uma outra pessoa, por um grupo de pessoas, né? E essa outra pessoa tem um corpo de opiniões e crenças e uma série de situações que são dela, não tem jeito, ela tem. Então tem uma série de ritos legais que estão ali colocados para tentar organizar esse processo de julgamento, para que não seja simplesmente alguém fazendo a sua opinião ter caráter de veredito, né? Porque no final das contas é isso que acontece. E a gente aqui vivencia o tempo todo na nossa experiência nas redes algo muito semelhante a isso. A gente julga o tempo inteiro. A gente olha e fala isso sim, isso não, isso sim, isso não, com um certo delírio de que o que a gente está dizendo é algo além de uma opinião. Tem uma diferença muito séria entre uma opinião e um julgamento, né? Uma opinião é algo que você coloca na roda, na situação, na conversa para levar aquilo adiante. Uma opinião não tem valor de verdade. Uma opinião se percebe parcial, sempre, necessariamente. Uma opinião não altera, isso mais importante, uma opinião não altera a existência de ninguém. A minha opinião sobre uma outra pessoa não faz essa pessoa passar 20 anos na cadeia. Qualquer que seja essa pessoa, não interessa, não importa. A passagem da opinião para o julgamento é um troço que a gente tem que olhar o tempo inteiro na nossa vida. O tempo inteiro. Porque, de modo geral, quando a gente julga alguém, quando a gente se sente impelido, com desejo, com vontade de julgar alguém, quer dizer que existe ali algo naquele conteúdo que diz sobre a gente. Pense sobre isso aí, não sei. Então, antes de me julgar aqui nesse vídeo, talvez falar, cara, você sentiu muita vontade de me xingar, ou de me adorar, ou de me achar incrível, ou qualquer julgamento desse tipo, ou de me achar certo ou errado, enfim, pense sobre o que isso quer dizer a respeito de você. Qualquer julgamento, qualquer situação do outro que nos leve a ponto de querer julgar, diz algo sobre a gente, necessariamente. Necessariamente, que nos faz querer julgar. Então, eu acho que a vontade de julgar, na nossa vida, aqui nas redes especialmente, é uma chance maravilhosa para perceber coisas sobre a gente. Quando a gente fala, não, isso não, você fala, ué, por que isso está me afetando tanto? Que troço é esse? O que isso diz sobre mim? O que isso diz sobre mim? Eu não preciso julgar ninguém. Então, em certo sentido, o julgamento vai acontecer no campo legal, moral e tal, quando algo falhou, né? Quando algo não funcionou, quando essa pessoa que deveria ter se julgado a si mesma, deveria ter se organizado na sua moralidade, introjetada no que ela acha sobre a vida e tal, e que nos padrões morais, legais e sociais nos quais ela está colocada, isso de alguma maneira parece ter falhado. Então ela fez uma ruptura desse pacto social, né? Então ela fez uma coisa que ela não poderia ter feito. E aí o julgamento entra em campo. E aí o julgamento tem várias instâncias e tal para tentar organizar, para não ser simplesmente um cara falando isso sim, isso não. Que no final das contas vai ser isso sim, isso não. No final das contas vai ser um cara falando isso sim, isso não. Só que a gente tem
ali essa série de ritos. E o que parece ter acontecido, na minha opinião, com o Sérgio Moro, foi que ele não obedeceu esses ritos. Ele parece não ter obedecido esses ritos. E aí você fala, cara, então ele não tinha neutralidade para julgar. Na minha opinião, nenhum juiz tem neutralidade para julgar, nenhum sujeito tem neutralidade para julgar. Parece que existem os ritos, justamente. Parece que existe essa organização da legalidade para tentar dominar esse nosso desejo de cercear o outro, de organizar o outro, de dizer da vida do outro a partir do nosso parâmetro, que é o que a gente faz o tempo todo, para ter esse nosso desejo de fazer a nossa opinião virar julgamento. Então, em certo sentido, ninguém tem capacidade de julgar. Ninguém. Então, em certo sentido, ser juiz é uma espécie de ônus, é uma condenação. Ser juiz é uma condenação. Eu acho estranhíssimo alguém que fala, eu vou ser juiz. Que sujeito em sã consciência acha que tem condição de julgar alguém? Veja, e de fato fazer a sua opinião condenar ou livrar alguém da cadeia, por exemplo. Para mim, isso é uma situação esdrúxula. Alguém que se sente capaz disso é alguém que está com problemas. A gente vivencia isso um pouco aqui nas redes, quando alguém faz um comentário, não, fulano e tal, a gente está flertando com uma certa condição de maluquice. Fala, bom, então você acha que a sua opinião realmente diz sobre o outro? Que é isso, minha gente? Que é isso? A gente tem que ter calma, eu acho, na minha opinião. A gente tem que ter calma, a gente tem que poder olhar e falar, olha, dentro de onde eu olho, no meu parâmetro aqui, isso não me parece bom por isso, talvez. O que vocês acham? E assim a gente continua o diálogo. Mas então o que o Sérgio Moro fez foi exercitar a não neutralidade dele. Mas me digam aí, sinceramente, alguém acha que existiria algum juiz capaz de ser neutro para julgar o Lula? Algum de nós aqui teria condição de julgar o Lula? Alguém não tem uma parcialidade nessa história? Eu acho impossível. Isso não quer dizer que isso implique, então, que ele possa não considerar os ritos da legalidade. Não quer dizer, verdade, não quer dizer. Então, isso aí está, para mim, meio que um ponto pacífico. Isso está invalidado. A gente tem que voltar atrás e tentar de novo. E tentar fazer esse processo de novo de julgar. Isso é a minha opinião. Mas eu não entendo nada de direito de verdade. Eu entendo de um pouco de contratos sociais, coisas assim, do que eu estudei na filosofia. Mas não entendo de direito em si, não entendo. Então, não posso dizer isso. E aí está um bando de gente dizendo o que sim e o que não sobre a legalidade. A gente não sabe, gente. A gente tem uma impressão de. O que a gente tem é uma impressão de alguma coisa. Isso é só o que a gente tem na nossa vida de modo geral. A gente não é juiz de nada, ninguém é juiz de nada, a gente não pode ser juiz de nada. A gente não está aqui para dizer da vida do outro. Na minha opinião, isso é só uma opinião. A gente não está aqui para organizar a vida do outro. Quando a gente se sente impelido a fazer isso, a gente deveria parar e falar, bom, o que diz sobre mim isso aqui, gente? Porque se você estiver de fato concentrado na sua vida, na sua existência, no peso das suas escolhas, no peso dos seus processos, das suas ações no mundo, a chance de julgamentos é muito menor. Se cada um estiver concentrado no que está fazendo, é claro que tem um campo de moralidade aí que você pode discordar dele ou não, falar, não concordo com essa noção legal. Eu acho que isso está errado, eu acho que esse campo teria que ser revisto. Lógico, isso acontece o tempo todo. E a gente vai tentando revisar ou não, e aí tem o problema da democracia, dos votos e tal, e de um campo moral que nem sempre está em acordo com o seu desejo. Mas isso é parte do pacto social. Isso é assim que funciona. Agora, então, é óbvio que o Sérgio Moro não tinha condição de julgar o Lula. É óbvio. Algum de nós teria condição de julgar o Lula? Não, mas ele é juiz, ele tem que ter. Mas é um problema, gente. A ideia do juiz é uma farsa. Quando Sócrates fala para o juiz que condena ele à morte, ele fala o seguinte para ele: Sócrates, o senhor está condenado à morte. Aí ele responde: o senhor também. O senhor também, seu juiz, está condenado à morte. Quando ele diz isso para o juiz, ele não está só dizendo da mortalidade, da finitude, do fato de que o juiz vai também morrer. Ele está lembrando ao juiz que o juiz é só uma pessoa. Entre outras coisas, o juiz é só uma pessoa. É isso que ele está fazendo ali, dizendo, veja bem, meu amigo, o senhor também está condenado à morte. Todos estamos. Isso não muda nada. Você é um sujeito olhando para a minha vida, assim como eu sou um sujeito olhando para a sua. Estamos em posições distintas, eu de réu e você de juiz. Isso são posições que se alteram na vida milhares de vezes, então esteja atento a isso também. Agora podemos julgamos aqui, julgamos. Mas isso pode se alterar a qualquer momento. Isso se altera a qualquer momento, nós viramos réus do nosso próprio julgamento tantas vezes. Isso caminha assim. Então, eu acho que é importante perceber a nossa fragilidade em todos esses processos, né?
que a gente não é capaz? A gente não é capaz de julgar ninguém, gente. A gente tá tentando aqui, cada um de nós, se a gente fosse ser sincero, a gente está tentando fazer o máximo de esforço para dar conta de entender o mínimo sobre a nossa própria existência, o que já é bastante complicado. Por que estamos aqui perdendo tempo julgando a vida dos outros? A gente pode sim olhar a existência dos outros para tentar usar aquilo como referência para reelaborar a nossa, para reentender a nossa, e conversar, e ouvir, e dar opiniões sim, para ouvir opiniões de volta e poder alterar a nossa opinião sobre uma coisa, poder alterar a nossa perspectiva sobre alguma coisa. É para isso que serve o diálogo humano, não é para julgar os outros. É claro que tem campos de limite, é claro que se o sujeito lá, o Sérgio Cabral, fez aquilo, ele tem que ser julgado, tem que ser julgado, vamos lidar com isso. Como é que a gente vai fazer isso? Não sei, vamos tentar entender. Como é que a gente faz isso ser menos perverso, no sentido de ser alguém colocando sobre o outro o mando de si mesmo. Porque é isso que a gente faz. Quando a gente se coloca na situação de julgar, não sei se vocês já se colocaram na situação de julgar alguém, o que a gente está colocando ali é muito da nossa perversidade e da nossa... Naquele momento a gente tem a chance de arrasar com tudo que é ruim na nossa leitura. Naquele momento a gente tem a chance de implodir o que a gente vê de mal, e o que a gente vê de mal na gente. Naquele momento a gente coloca no outro tudo que tem de ruim na gente. É isso que a gente faz julgando. Então você fala, então você não pode fazer isso. Tudo que é doloroso pra gente no campo da repressão, tudo que tantas vezes a gente gostaria de fazer e não pode fazer, a gente fala, esse sujeito fez, ele não pode fazer. Né? Ele não podia ter feito. São os 10 mandamentos lá, aquela história toda. Então eu acho que eu estava brincando, pensando nesse vídeo aqui, falando, um dos 11º mandamento, se é que aquilo tem algum sentido, talvez tenha, seria não julgarás. Não julgarás, pelo amor. Não julgarás. Pare de julgar. Olhe o outro. Tente entender o outro. É claro que existem limites, mas tente entender o outro. Você pode responder, mas o Sérgio Moro, amigos aqui, inteligentes, pessoas aqui em casa outro dia, mas o Sérgio Moro prendeu uma cambada de ladrões e o Lula é um ladrão e tal. Ótimo, isso é sua opinião. Isso é sua opinião, ela pode estar mais certa ou mais errada, isso não interessa. Isso é só uma opinião. Isso não modifica o mundo, isso não tem valor de verdade. Em última análise, nada tem valor de verdade. A gente tem que cumprir pactos sociais. Infelizmente é assim. A gente não vai encontrar a verdade na esquina, em algum lugar, e falar, foi isso mesmo. São pactos sociais, são contratos, são acordos que a gente está vivendo em função deles. E a gente tem que tentar lidar com isso. É o campo do real, não é o campo do verdadeiro. O real é que, a realidade aqui se coloca dessa maneira, a gente tem que tentar lidar com isso. Mas não é o que não é. E se você acha que você sabe o que é o que não é, se você de verdade, cara, se você acha aí no seu íntimo que você sabe o que é o que não é da vida, sobre a vida de qualquer pessoa, sobre a sua própria vida, eu acho que isso é para estar atento. Essa é a minha opinião, mas eu acho que isso é para estar atento. Se você sabe o que é verdade, dê um passo atrás, entendeu? E fale, peraí, por que eu acho isso? Por que eu estou me sentindo assim? Que diabos? O que quer dizer isso sobre mim? Então... não vamos transformar a nossa existência, e acho que as redes impulsionam esse campo, num grande tribunal de tudo. Não é sobre isso. E digo isso aqui também no canal, aqui, porque algumas vezes os comentários vão para campo de julgamentos de outras coisas. Não é sobre isso. Esse canal aqui especificamente não é sobre isso. É um campo de diálogo. Não estamos aqui para dizer o que é certo e o que é errado. Não estamos para apontar o sintoma dos outros e dizer que esses sintomas não podem existir no mundo. Cada um subjetiva a sua existência de uma maneira. Temos que tentar entender isso para tentar respeitar a nossa também. Porque isso é sinal, em geral, de que a gente não está respeitando a nossa maneira de subjetivar e de existir. A gente não está dando conta disso. Então, julgar o outro é sinal de que você não consegue ouvir o outro e a si mesmo. Os seus desejos, que tantas vezes são errados, dentro de um campo moral, dentro de um campo do correto, da correção, enfim, da existência, nessa nossa estrutura que é rígida. O campo do erro é o campo também da existência, entende? É o campo também de tudo que existe, mas não poderia ser. Esse é o erro, esse é o que não pode ser. Mas existe, está lá, está acontecendo, tem um fluxo que está se dando. Vamos olhar para ele, entender de onde ele vem, o que ele quer dizer, como é que ele pode ser, como é que ele pode atuar no mundo, talvez sem ferir os outros. O que também é, em última análise, sem ferir os outros, o cuidado com o outro, é um campo moral, é um campo de fundo religioso. O cuidado com o outro é uma regra básica que a gente estrutura para poder viver em sociedade. Mas é um campo moral, de moralidade, instituído. Fala, isso você não pode fazer, porque isso machuca o próximo, isso faz mal ao próximo.
estamos dizendo aí, por exemplo, do roubo, o suposto roubo do Lula ou do Sérgio Cabral, de quem quer que seja, é algo que faz mal ao próximo. Então, por isso que não pode. Tem lá um campo moral lá no fundo, então não se engane. Tem uma moralidade com a qual a gente vai ter que lidar. Mas vamos com calma, vamos olhar pra gente, pro outro com generosidade, com curiosidade, para entender, talvez, poxa, o que foi que se deu aí? Alguém que rompe uma regra moral é alguém que diz sobre os desejos que estão acontecendo. Alguém que rompe uma regra da moralidade é alguém que diz sobre todos nós em algum grau, percebe? É alguém que diz sobre coisas que não poderiam ser, mas que são, tantas vezes são. E temos que olhar para elas, na minha opinião. Enfim, para resumir a história, Sérgio Moro, na minha opinião, não cumpriu um rito da legalidade, então não poderia ter feito isso. E aí voltamos atrás, temos que voltar atrás e começar de novo. Essa é a minha opinião. Não é nada além de uma opinião. O que eu acho que a gente tem que prestar atenção nas nossas opiniões e entender que elas são isso e o que elas dizem sobre a gente. Então, de novo, antes de me julgar, pense aí sobre o seu desejo de julgar. Era isso. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal, mandem esse vídeo para alguém, para quem ele possa servir, né? Comentem aí, comentem, sem julgar talvez, vamos ver se é possível, sem julgar, dando impressões, sensações e tal. Eu não quero regular o comentário de ninguém, mas e como seria comentar sem julgar? O que seria comentar sem julgar? Uma pergunta. E assim a gente segue. Amanhã me manda pergunta pelo Instagram, o que quiser fazer, aqui, por aqui também. A gente continua esse nosso diálogo de abertura dos significados, se possível. Estou tentando fazer isso aqui.